mas às vezes esses projetos iniciam das piores maneiras possíveis. Talvez nessa noite eu esteja falando para pessoas que estão começando projetos e começaram da maneira errada. Talvez o seu namoro começou da maneira errada, talvez o seu casamento começou da maneira errada, sua empresa começou da maneira errada. Eu quero liberar essa palavra para você que está me assistindo aí. Não importa como começou, o que importa é como vai terminar. E eu quero incentivar você nessa noite a pensar positivo, mas não só pensar positivo, mas agir com fé e crer que o amanhã reserva algo melhor para você. Há uma palavra aqui em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, que diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, o final das coisas é melhor do que o seu início. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Eu não sei como começou, eu não sei como está o projeto do seu ministério, eu não sei como está a sua igreja, eu não sei como está o seu casamento, o seu namoro, eu não sei como está a sua loja, eu não sei como que esse projeto que Deus colocou na sua mão está dando os passos iniciais. A pergunta que eu te faço é: como vai terminar? Como vai terminar? Às vezes nós ficamos presos aos projetos que não começam como nós queríamos. 2020 talvez não começou como ninguém queria, talvez 2020 não começou como ninguém esperava, mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que vai terminar bem, vai terminar bem, na autoridade do nome de Jesus. Você precisa liberar essa palavra aí na sua vida, na sua casa. Você precisa colocar as mãos sobre os seus filhos, você precisa colocar as mãos sobre o seu empreendimento, você precisa colocar a mão em nome de Jesus sobre o seu marido, e você precisa declarar essa palavra. O projeto não começou bem, o namoro não começou bem, o casamento não começou legal, a empresa não começou legal, o ano não começou legal, mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que vai terminar melhor do que iniciou. É isso que a palavra está dizendo aqui em Eclesiastes 7, 8. Anote esse texto, faça um adesivo, coloque em algum lugar onde você possa ver todos os dias, ou anote em um papel e coloque em algum lugar este versículo, Eclesiastes 7, 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, o final das coisas é melhor do que o seu início. Quantas histórias iniciam com capítulos trágicos, quantas histórias iniciam com capítulos tristes, quantas histórias da vida de tantos homens e mulheres iniciam com situações difíceis, trágicas, porém no final elas se tornam poderosas. Deus deseja que nossas histórias terminem melhor do que elas começaram. Será que você pode receber isso na sua casa em nome de Jesus? Receba isso. A sua história talvez não começou como você queria, mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu desejo que essa história, que esse projeto termine melhor do que começou. Grave isso. Talvez a história da sua vida ela tenha começado com capítulos tristes, trágicos, porém o final elas vão se tornar histórias poderosas. Será que você mulher, você homem, você que está namorando, você que está noiva, você que está casada, você que está iniciando um empreendimento agora, talvez a sua história não começou legal, e às vezes a nossa história, ela não começa com capítulos maravilhosos, ela começa com capítulos tristes, mas nessa noite Deus está liberando essa palavra de Eclesiastes 7, 8 na sua vida. O final das coisas é melhor do que o seu início, do que o seu princípio, e você precisa receber esta palavra, ainda que as histórias muitas das vezes tenham começado das piores maneiras possíveis. Deus está dizendo: não é porque começou errado, não é porque começou com lágrimas, não é porque começou triste, não é porque começou da maneira errada que tem que terminar triste, que tem que terminar da maneira errada. Grave isso. Às vezes as histórias de nossas vidas, os projetos de nossas vidas, eles iniciam de maneiras duras e difíceis, às vezes com lágrimas, com choro, com perseguição, com lutas, mas o final vai ser diferente, o final vai ser melhor do que o início. Eu creio quando a palavra diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo irá colher. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite de quarta-feira. Talvez 2020 não começou da melhor maneira,
Talvez esse projeto que você tem em suas mãos não começou da melhor maneira. Talvez muitos zombaram, desacreditaram de você. Talvez muitos ridicularizaram o seu projeto. Talvez muitos olharam para o início do seu projeto e não depositaram fé. Mas Deus está dizendo: vai terminar diferente. Vai terminar diferente. Sabe por que eu libero essa palavra sobre a sua vida? Porque eu vejo às vezes quantas pessoas iniciam os projetos, iniciam as suas vidas de maneiras difíceis, de maneiras que ninguém acredita, com capítulos tristes, mas às vezes no meio do caminho as coisas começam a se tornar diferentes, e quando você vê o fim, se torna algo maravilhoso. Grave isso, quero que você grave isso que eu vou te falar. Finalizar o que começamos exige trabalho árduo. Será que você pode declarar isso aí na sua casa? Finalizar o que começamos exige trabalho árduo, exige sabedoria, autodisciplina e paciência. Qualquer pessoa que tenha visão pode começar um grande projeto. Qualquer pessoa que tenha visão pode começar um grande projeto, mas sem aqueles atributos quais? Sem trabalho árduo, sem sabedoria, sem autodisciplina e paciência, elas não conseguirão terminar o seu projeto, não conseguirão terminar a sua missão. Anote isso, você que está me ouvindo. Finalizar o que começamos exige trabalho árduo, exige sabedoria, autodisciplina e paciência. Qualquer pessoa que tenha visão pode começar um grande projeto, mas sem aqueles atributos, ou sem esses atributos essenciais, o projeto resultará em projeto ou objeto inacabado. Deus está dizendo para você: você é um projeto que não começou nessa terra, você é um projeto que começou em mim, e o meu propósito para a sua vida é que termine melhor do que começou. Há homens e mulheres e famílias que começaram projetos com capítulos tristes. Há homens, mulheres, famílias, jovens que começaram os capítulos iniciais de sua história, vivenciando momentos duros, difíceis, mas Deus libera essa palavra para a sua vida: vai terminar melhor do que começou. Esse é o projeto de Deus para a vida do homem e da mulher que crer no Senhor Jesus, que termine melhor do que começou. Talvez começou com erro, talvez começou com pecado, talvez começou de maneiras horríveis, mas Deus libera essa palavra para você aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Não é porque o projeto começou de maneira errada que tem que terminar de maneira errada. Tome posse dessa palavra de Eclesiastes 7:8, meu irmão. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Não é só sobre começar um projeto. Começar um projeto, qualquer homem que tenha visão pode. A questão é como esse projeto vai terminar. E Deus deseja que o projeto chamado vida, que está em você, o projeto chamado família, o projeto chamado marido, o projeto chamado esposa, o projeto chamado, o nome seja lá qual for, diga aí o nome do projeto que Deus colocou na sua vida, diga o nome da sua empresa, diga o nome do seu trabalho, diga o nome do seu namorado, diga o nome da sua namorada, diga o nome do seu noivo, da sua noiva. Esse projeto aí, que talvez não começou da maneira que você queria, Deus está dizendo: o final das coisas é melhor do que o seu início. E é preciso crer nisso. É preciso crer, porque se você pegar a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, anote na sua casa, 1 Samuel capítulo 16, do 11 ao 13, vai falar a respeito de quando Davi é ungido por Samuel. Um projeto se inicia em 1 Samuel capítulo 16. Davi está ali escondido, Davi está ali no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Seus irmãos estão em sua casa, desfilando para o sacerdote Samuel, para o profeta Samuel. Porém o projeto não era com os irmãos de Davi, o projeto era com Davi. Deus está dizendo: há muitos projetos que são para você, porém esses projetos não começam de maneira maravilhosa. Pegue 1 Samuel capítulo 16 e comece a ler 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 em diante, e vá até 2 Samuel. Você vai ver a história de Davi, como a história de Davi começa com Davi desacreditado, ninguém acreditando em Davi. Talvez você que está me assistindo aí, irmã Ângela, Sayonara,
Daniel, você que está nos assistindo na live, talvez as pessoas não estão acreditando no projeto que está em suas mãos. Eu quero que você saiba que as pessoas também não acreditaram em Davi, e a sua própria família talvez não acreditou nele, tanto que quando Samuel vai à casa de Jessé deixa Davi no campo e leva só os irmãos que aparentemente, que fisicamente, que aparentemente tinha talvez na cabeça de Jessé a possibilidade de ser ungido pelo sacerdote. Porém a história de Deus não era com os irmãos de Davi, a história de Deus era com Davi, o desacreditado. Então eu afirmo que 1 Samuel capítulo 16 começa a mostrar a história de um homem desacreditado. Talvez você que está assistindo essa live seja alguém desacreditado. Seu patrão não acredita em você, as pessoas não acreditam em você, sua família não acredita na sua mudança, os vizinhos não acreditam na sua mudança. Eu quero dizer para você que uma das coisas que nós temos que amar é desafios. Quando alguém não acreditar em você, ame essa oportunidade que Deus está te dando, porque Deus acredita em você. Não tem nada melhor do que sermos uma história viva, escrita pelo dedo de Deus, escrita pela própria mão de Deus. Então eu libero essa palavra sobre você que está nos assistindo nessa live. Talvez os capítulos iniciais da sua história começaram de maneiras trágicas, difíceis, mas Deus está liberando essa palavra sobre você e na sua casa. Sua história não vai terminar como começou, sua história vai terminar diferente, sua história vai terminar profeticamente diferente, em nome de Jesus, querido, amém? Você pode tomar posse disso? Então a história de Davi começa como em 1 Samuel capítulo 16, com Davi sendo desacreditado, enfrentando barreiras terríveis, enfrentando zombaria do seu próprio irmão. Davi começa a sua história enfrentando gigantes, tendo que enfrentar a inveja de Saul, a perseguição de Saul e seus homens. Porém, a história de Davi termina diferente. Davi passa por quedas terríveis, Davi falha, mas 2 Samuel capítulo 5 diz que a história de Davi termina diferente, ela começa a ter um sabor diferente. Davi é ungido rei sobre todo Israel, mas aí depois você olha para a história de Davi como rei, e você vê que Davi falha, Davi peca, Davi adultera, Davi faz o que não deveria fazer, porém ainda assim, Davi se humilha, e Davi começa novamente, e a história dele termina diferente, a história dele termina melhor do que começou. Eu quero liberar essa palavra para você que está nos assistindo nessa live. Talvez os projetos de Deus para a sua vida não começaram como você queria. Às vezes os projetos de Deus para a nossa vida não começam como nós queríamos. Se você perguntar para alguém que está perto de você, às vezes não começou como ele queria. Eu tenho aqui perto de mim, assistindo a live pelo telefone, a irmã Joelma. Irmã Joelma, se ela pudesse entrar aqui na live agora, ela até poderia, mas vai tomar muito tempo. E se ela pudesse dar o testemunho dela, hein, Joelma? Se pudesse dar o testemunho de como começou as coisas, né? Os desafios que você enfrentou. Um dia você vem aqui na igreja, esse aqui é o marido dela, tá vendo? Esse homem bonitão aqui, fortão. Esse é o marido da Joelma. Se você um dia estiver aqui na igreja, pare perto da Joelma e pergunte para ela como começou a história dela, a vida dela. Como começou? E aí ela vai contar os relatos de como começou a vida dela, lutando, trabalhando. Não é, Joelma? A gente fala, eu e a Nete às vezes falando sobre ela, é porque a gente via assim, a família dela, né? Henri, Christopher, Neia, era o quarteto fantástico. Joelma, Henri, Christopher e a Neia, né? E essa era a família da Joelma, e a igreja, e nós. E ela lutou, batalhou, trabalhou. Terminou a faculdade já, Joelma? Já terminou? Já formou, né? Advogada? Direito, olha aí para você ver. Mas pergunte como começou a história dela. Eu não posso contar a história dela aqui, tem que ser ela. Mas não começou como ela queria. Mas hoje ela tem uma família abençoada, linda, trabalhando, exercendo aí, eu creio que o que está exercendo, até pela sua formatura, pela sua formação, e casou com esse maridão que está aqui, ó. Então, o que você quer dizer, pastor Antonel, com isso? Eu quero dizer que às vezes, né, Adson? Às vezes existem projetos que começam com capítulos tristes, terríveis,
mas não significa que tem que terminar como começou. Deus está nos despertando e nos chamando, dizendo assim: olha, eu posso fazer a sua história terminar diferente, eu posso fazer a sua história terminar melhor do que começou. Esse é o projeto de Deus para a humanidade, para o homem caído. Esse é o desejo de Deus para o homem que se afastou de Deus, para o homem que caiu desde o princípio da criação. É por isso que Jesus veio, porque Jesus é a mão intervencionista de Deus para que o projeto chamado criação termine melhor do que como começou, porque o projeto começou desobediente, o projeto começou decaindo do seu propósito original, mas então Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crer com o seu coração e com os seus lábios confessar que Jesus é o seu Senhor, a sua história possa terminar diferente. Como a história do apóstolo Paulo ou de Saulo de Tarso começa triste, um homem religioso, um homem perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Estevão foi apedrejado aos pés de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso começa com capítulos tristes. Saulo de Tarso começa sendo perseguidor. Saulo de Tarso, ele começa a sua história vivendo algo terrível, mas um belo dia, a caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Saulo de Tarso, e ele teve a sua história transformada. E olha como terminou a história do apóstolo Paulo. Uma história que não começou com flores, não começou maravilhosamente bem, mas terminou bem melhor do que começou. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele contemplou e viu coisas que ele disse: olha, eu não posso relatar, porque vocês não terão estrutura para receber. O homem que começou como um perseguidor da igreja, o homem que começou com uma história de perseguição, de renúncia ao projeto de Deus, ele foi capturado no meio do caminho. Sua história terminou melhor do que começou. Então eu libero essa palavra: sua história, sua vida, sua família, sua empresa, seus sonhos, seu casamento, seu namoro, seu ministério, pode terminar muito melhor do que está ou de como começou. Deus tem algo melhor para você lá na frente. Por favor, siga firme e em frente, pois tem coisa boa para você lá na frente. Siga firme e em frente, pois tem coisas boas para você lá na frente. Grave isso: o animal no lugar de Isaac não apareceu no pé do monte. Você conhece a história de Isaac, de Abraão? Quando o seu pai está conduzindo Isaac para ser sacrificado, o animal que foi colocado no lugar de Isaac não começou no pé do monte, não apareceu no pé do monte. Grava isso: o animal no lugar de Isaac não apareceu no pé do monte, mas no cume do monte, no alto do monte. O deserto não era o lugar que iria manar leite e mel para os hebreus, para Israel, para o povo de Deus. O lugar que iria manar leite e mel estava lá na frente, a Canaã, a terra prometida. Escute isso: foi no mar mais fundo, foi nos lugares mais profundos e não no raso que Jesus fez o milagre para Pedro. Anote isso, você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois: Deus não fará no início aquilo que Ele prometeu apenas para o final da sua jornada. Deus não fará no início aquilo que Ele prometeu para o final da sua jornada. Ou então, eu libero essa palavra para você: talvez não começou como você queria, não está sendo como você queria, mas Deus libera essa palavra para você. Eclesiastes 7:8: o final das coisas é melhor do que o seu princípio. Querido, toma posse dessa palavra. Não começou como você queria, mas vai terminar muito melhor do que você esperava. Não começou como você queria, mas vai terminar muito acima das suas expectativas. Avance. Você pode não estar entendendo, pode não saber como resolver, talvez você não saiba de onde vai vir o escape, de onde vai surgir o milagre, mas Deus diga: siga em frente,
Porque na vida de Isaac, para livrar Isaac de ser sacrificado no alto do monte, o animal não estava no início do monte, o animal estava no final, no cume do monte. A terra que manava leite e mel para os hebreus não estava no início, estava depois do deserto. Tem muita coisa boa de Deus para você, mas não reservado para agora, reservado lá para frente. Tem muita gente jogando a toalha agora, e Deus está dizendo: eu não te dou autoridade para jogar a toalha, porque na batalha, no ringue, a toalha não fica na mão do boxeador, do atleta, a toalha fica na mão de Deus. Tem muita gente tomando a toalha das mãos do treinador, e ele mesmo jogando a toalha. Deus está dizendo: quem joga a toalha é o treinador, quem joga a toalha é o técnico, quem joga a toalha é o líder, quem joga a toalha é aquele que está direcionando você. Não jogue a toalha, porque a toalha não está na sua mão, ela está na mão do treinador. Tem muita gente no ringue da vida, tem muitas pessoas nas batalhas da vida jogando a toalha, mas a toalha não fica na sua mão, a toalha fica na mão do treinador. Se o treinador não jogou a toalha, é porque a batalha não precisa acabar. O treinador sabe que você tem condições de virar no próximo round. Então Deus está falando para você que hoje, talvez o seu projeto não começou como você queria, talvez o seu projeto começou com capítulos tristes, mas não desista, o melhor está por vir, o melhor está lá na frente. Você pode dizer um amém no seu lugar aí, querido? Então grave isso, e aqui eu quero concluir. Hebreus capítulo 10, verso 38 ao 39, Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. O homem e a mulher justificado pelo Senhor, o cristão que vive uma vida, não ele, mas Cristo vive nele, ele precisa compreender isso. Ele vive por fé, e fé é convicção e certeza das coisas que você não vê, mas espera, já começa aí. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós porém, eu e você, nós porém, o povo de Deus, nós porém a igreja, nós porém, não somos daqueles que retrocedem para serem destruídos, mas os que creem são salvos. Hebreus 10, 38 ou 39. Então aprenda isso, querido. Talvez não começou como você queria, mas vai terminar melhor do que começou. Você tem que crer nisso. Talvez sua história começou com capítulos tristes, mas vai terminar melhor do que começou. Está anotando? Não está? Depois você assiste a live e anote essas referências. E aqui, para nós orarmos, e vamos encerrar com uma adoração, Joel. 2 Crônicas capítulo 20 diz assim a respeito de Josafá: 3 povos estão vindo contra Josafá: os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir. A palavra diz em 2 Crônicas capítulo 20: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedim. Verso 3 de 2 Crônicas 20: então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Quando os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir vieram para atacar Josafá e o seu exército, a palavra diz que Josafá teve medo. 3 povos estavam vindo em direção a ele. Mas sabe o que o versículo de número 12 diz? Diz algo poderoso, e você tem que aprender com Josafá. Anota isso aí, querido, é de Deus para você. 2 Crônicas 20, 12. Não sabemos o que iremos fazer. A parte B do verso 12. Josafá diz: Deus, nós não sabemos o que iremos fazer. Alguns versículos anteriores ele diz: Deus, nós não temos força contra esse exército. Mas olha o que diz 2 Crônicas 20, 12: não sabemos o que faremos, porém, nós não sabemos o que fazer. Talvez você que está me assistindo, eu não sei o que fazer. Aprenda com Josafá. Não sabemos o que faremos, porém, Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Você que está nos assistindo, você não sabe como resolver esse problema, não sabe como que esse projeto pode terminar bem. Você olha para esse projeto e você fala: meu Deus, isso aqui vai terminar da pior maneira possível. Eu não sei nem como resolver isso, eu não sei nem como sair desse problema. Deus está dizendo para você, essa palavra é para você: não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deus está te convidando nessa noite a você colocar a sua visão nele, os seus olhos nele. Você pode não saber o que fazer, Atos e Joel, mas mantenha os olhos no que Deus sabe. Você pode não saber o que fazer, mas mantenha os seus olhos no que Deus tem para a sua vida.
A Joelma está rindo lá, olha como terminou. Olha lá como terminou com sabor de mel. É essa sabor de mel? Não, eles não vão encerrar com sabor de mel. Eles vão encerrar adorando o Senhor. Eu quero orar.